Olá! Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema bem importante que é o karma. Mas não aquele karma que muitas pessoas acreditam. Eu quero falar daquele karma mais perigoso, aquele karma que acende um alerta, o karma usado como desculpa. Sabe aquele hábito de colocar a culpa em vidas passadas, no destino? No pecado, nos pais, nos relacionamentos, na sociedade ou até mesmo em Deus. E claro, né, acendendo aqui a importância de que isso pode sim estar bloqueando a tua prosperidade. É isso mesmo. Ficar terceirizando a culpa pode estar bloqueando a tua responsabilidade. Será realmente que o que está limitando a tua vida é o karma? Ou é a tua falta de autorresponsabilidade? Então, eu quero que você pare e pense aí. Quantas vezes você mesmo ou você já ouviu alguém dizendo assim: "Ah, eu sou assim por causa do meu karma. A minha vida não anda porque eu tenho um karma muito pesado. Eu nasci para sofrer, Deus quis assim. É culpa dos meus pais, é culpa do meu ex, é culpa do governo, é culpa da energia do planeta, é culpa do pecado." Você percebe uma coisa em comum em todas essas frases? O poder ele está sempre fora. A responsabilidade ela está sempre em outro lugar. E quando a responsabilidade sai das nossas mãos, o poder de transformação também sai. E aí vem aqui uma grande armadilha da consciência humana. Nos nossos comportamentos humanos, nós adoramos encontrar culpados, porque encontrar culpados nos poupa de olhar para nós mesmos. E é muito mais confortável acreditar que a vida está acontecendo contra nós do que nós admitirmos a nossa participação da construção dela. E eu não estou dizendo que tudo que acontece é nossa culpa. São coisas completamente diferentes. Culpa gera peso e responsabilidade gera transformação. A culpa paralisa e a responsabilidade movimenta. A culpa diz: não há nada que eu possa fazer. Já a responsabilidade nos permite perguntar: o que eu posso fazer a partir daqui? E é exatamente aí que a prosperidade começa. E o karma virou uma desculpa para muita gente. Talvez algumas pessoas elas não gostem, mas isso precisa ser dito. O karma, ele virou uma justificativa elegante para evitar mudanças. A pessoa não prospera financeiramente e em vez de olhar para os seus hábitos, para as suas crenças, as suas escolhas, ela só diz: "É meu karma." Percebe como é fácil? A pessoa vive em relacionamentos destrutivos e em vez de analisar os seus padrões emocionais, ela simplesmente diz: "Eu estou pagando algo de outra vida." É fácil terceirizar a responsabilidade. E a pessoa vive repetindo os mesmos erros, mas não muda nada, porque acredita que tudo já está determinado. E aí você percebe o perigo aí? Quando o karma é entendido dessa forma, ele deixa de ser uma ferramenta de aprendizado e se transforma em uma prisão mental. E o karma, ele não deveria tirar o teu poder. Se existe algo que o verdadeiro entendimento espiritual ensina, é que o conhecimento deve libertar e nunca aprisionar. E se uma crença faz você se sentir que não pode mudar a tua vida, talvez ela precise aí ser revisada, né? Porque qual seria o sentido da vida de a gente nascer, crescer, aprender e evoluir se tudo já está decidido? Qual o sentido da consciência
Qual o sentido das escolhas? Qual o sentido da transformação? A vida está constantemente nos mostrando que a mudança é possível, mas para mudar, nós precisamos assumir a autoria da própria história. E isso é muito importante. E claro que dentro disso tudo entra o pecado, né, e a mentalidade da culpa. Por quê? As pessoas acreditam que foram educadas a sofrer, que elas precisam sofrer, que prosperidade é perigoso, que dinheiro afasta da espiritualidade, que desejar abundância é egoísmo, que prazer é pecado, que felicidade gera punição. E aí, sem perceber, começam a carregar uma culpa, e essa culpa cria um conflito interno. Uma parte quer prosperar e outra acredita que prosperar é errado. E ninguém sustenta aquilo que não acredita. Por isso, muitas pessoas conquistam e perdem, ganham e desperdiçam, crescem e recuam, porque existe uma programação interna dizendo: eu não posso ter. E a culpa é uma das maiores inimigas da prosperidade. Então, você pode observar uma pessoa que vive se culpando. Ela se culpa pelo passado, se culpa pelas escolhas, se culpa pelos erros, se culpa pelo que fez, se culpa até mesmo pelo que não fez. E uma pessoa que se sente culpada acredita que merece prosperar? Fala aqui pra mim, você acredita realmente que uma pessoa que se sente culpada merece prosperar? Ela acredita nisso? Normalmente não. Ela acredita que precisa pagar, compensar, sofrer, carregar um peso, e assim, sem perceber, ela vai criando situações que confirmam realmente essa crença que ela está ali emanando. Saiba que o outro ele não está controlando a tua vida. Existe uma frase que você precisa ouvir hoje, tá? As pessoas elas podem influenciar a sua vida, mas elas não podem definir o teu destino. E quantas pessoas vivem presas a algo que aconteceu há 10, 20, 30 anos? Sabe? Um abandono, uma traição, uma rejeição, uma injustiça. E continuam entregando o seu poder para aquele acontecimento. É como se dissesse que aquilo que aconteceu justifica não conseguir prosperar. Mas veja o que aconteceu uma vez, quem revive todos os dias é a mente. Enquanto não assumimos responsabilidade pela forma como interpretamos a nossa história, continuaremos presos a ela. E a prosperidade, ela exige maturidade. Prosperidade não é apenas perceber, prosperidade é sustentar. E sustentar exige maturidade, exige olhar para si mesmo, exige conhecer padrões, exige admitir erros, exige abandonar desculpas. Porque toda desculpa gera estagnação e toda responsabilidade gera movimento. E sabe o que acontece quando você assume a tua autorresponsabilidade? Você para de perguntar quem fez isso comigo e começa a perguntar o que você pode aprender com isso. Você para de perguntar por que isso aconteceu e você começa a perguntar como eu posso crescer através disso. Percebe a mudança de pensamento? Você para de buscar culpados e começa a buscar soluções. E nesse momento, a sua energia muda completamente. Você percebe a mudança? E a vida, ela sempre vai responder à sua postura. A prosperidade, ela não depende apenas de técnicas, mas a prosperidade é uma postura, é uma forma de se posicionar diante da vida. Duas pessoas podem viver situações exatamente iguais,
e uma se tornar uma vítima e a outra se tornar um aprendiz. Uma encontrar desculpas e a outra encontrar possibilidades. Uma entregar o seu poder, a outra assumir a responsabilidade. E os resultados, eles serão diferentes. Não tem como evitar. Depende de você. O seu resultado depende de você. E o maior karma é repetir o mesmo padrão. Sabe? O karma, ele não é uma punição. Ele é uma repetição de um padrão que ainda não foi compreendido. É isso mesmo. E a vida traz a mesma lição, a mesma dor, o mesmo conflito, o mesmo desafio, até que nós possamos aprender com aquilo. Não porque nós estamos sendo castigados, mas porque ainda não conseguimos enxergar aquilo que precisa ser transformado dentro de nós. E aí, e se o problema não fosse então o karma? E se o problema fosse realmente continuar fazendo as mesmas escolhas? E se o problema não fosse o pecado? E se o problema fosse a culpa que você alimenta? E se o problema não fosse o outro? E se o problema fosse continuar entregando o seu poder para ele? Percebe como isso faz a gente pensar? E se o problema não fosse o destino? E se o problema fosse esquecer que você participa da construção dele todos os dias? Pense sobre isso, reflita sobre isso. E claro que para terminar, eu gostaria de trazer um pensamento aqui para que você continue pensando aí sobre você, sobre a sua história. Talvez você não esteja esperando um alinhamento planetário, talvez não esteja esperando que ninguém peça desculpas, talvez não esteja esperando que o mundo mude, talvez você esteja esperando apenas uma decisão, a decisão de parar de procurar culpados, a decisão de parar de usar o karma como uma justificativa, a decisão de parar de viver como vítima da própria história e começar a viver como um protagonista. Porque quando nós assumimos a autorresponsabilidade, algo poderoso acontece. Nós recuperamos o nosso poder. E quando nós recuperamos o nosso poder, nós recuperamos também a capacidade de criar uma nova realidade. Então, o karma, ele pode explicar algumas experiências, mas não pode definir quem você será. O passado pode influenciar, mas não precisa controlar. E a prosperidade, ela começa exatamente no momento em que você deixa de perguntar quem é o culpado e começa realmente a perguntar o que eu posso fazer a partir de agora. E que isso te desperte consciência, que você tenha coragem de assumir o lugar mais poderoso que existe, que é o de autor da tua própria vida, da tua própria história. Desejo a todos um dia maravilhoso e que todo esse conhecimento possa agregar aí na tua jornada. Um grande abraço, muita luz e muita prosperidade na tua vida.